a campanha de prevenção das cores do mês tem esse objetivo. Quando você vê mês de prevenção, né, de certas doenças com cor, quais são as cores do mês, da prevenção de doença daquele mês, vai lá no Valcapelli e vê metafisicamente qual a prevenção emocional e metafísica daquelas doenças. Então importante, a campanha trabalha muito isso, vá fazer um exame, levante a condição física, verifica como está o seu estado naquele sentido e metafisicamente as suas emoções também. Então esse universo, já falei do mês de maio, por exemplo, já falei da campanha do amarelo, né, o Maio Amarelo, acidente de trânsito, vai lá no YouTube do Valcapelli, você vai encontrar campanha de prevenção de maio amarelo, prevenção de acidente de trânsito, fiz toda uma conscientização, o que metafisicamente evita que a gente sofra uma infelicidade, um infortúnio desse, além, é claro, de uma direção preventiva, defensiva e consciente, tá? Também do Maio Vermelho, que é a campanha de prevenção da hepatite, as diversas hepatites. Então já fiz também numa parte do programa da hepatite, segundo a metafísica da saúde. Então, quais os aspectos emocionais que eu preciso estabilizar em mim para realmente me prevenir de uma somatização de hepatite? Mas maio também é o Maio Roxo, que é a campanha de doenças, de prevenção das doenças inflamatórias intestinais. E também o Maio Cinza, que é a campanha de prevenção do câncer cerebral. Então, quando você tem um diagnóstico precoce, o tratamento, ele se torna mais rápido, mais fácil, a ciência tem recursos para tratar, e uma das coisas piores na saúde é a não descoberta da causa orgânica. Quando você descobre a causa, você tem um tratamento. A metafísica da saúde leva você à consciência das causas emocionais, porque você anda se sentindo de um jeito em certas áreas da vida, e você precisa ter consciência daquilo, para que você mude a condição interna que conspirou a favor da somatização física daquela doença. Portanto, como maio, nós temos aí o Maio Roxo da prevenção das doenças inflamatórias, dentre elas nós temos a doença de Crohn, né, retrocolite, que é considerado como retrocolite ulcerativa. Então a doença de Crohn, por exemplo, é um processo inflamatório que vai desde o final do intestino delgado, do ilho, né, até toda a extensão do cólon ascendente, transverso descendente, na região sigmoide e retal, ali se for um processo inflamatório dessa retrocolite ulcerativa, já seria, né, mas na região final do intestino grosso, né, região sigmoide e já retal, que a gente tem esse processo inflamatório. Agora, quando a gente lê no volume 1 do Metafísica da Saúde, os aspectos metafísicos do intestino, a gente compreende um talento do ser de preservação de conteúdos profundos do nosso ser. Raiz interna de grande valor. Para mim é fundamental certas questões, certas situações e certas experiências. É muito valioso para mim certas coisas na vida. Aquilo que de grande valor afetivo, do profundo do meu ser, eu preservo, metafisicamente representa o intestino grosso. Porque ali nós temos uma região onde o bolo alimentar ele é curtido, o líquido é extraído, né? Ou seja, existe esse processo da extração do líquido, e quando se lida exatamente com a extração de líquido, é exatamente a seleção e absorção. O líquido, metafisicamente, representa sentimentos profundos, valiosos, e o intestino grosso ele tem essa função de reter o líquido, e aí o quimo, né, do bolo alimentar, que com as enzimas digestivas se torna um caldo amarelado, chamado quimo. Ele vai para o intestino delgado, e ali existe aquela dança dos nutrientes que são absorvidos na parede do intestino delgado, vai para a corrente sanguínea, e quando passa o intestino delgado, vai para o intestino grosso, onde aquele caldo, aquele líquido, vai se tornar o bolo fecal de uma consistência mais sólida, porque o líquido é extraído. Então o intestino grosso, que é esse reservatório hídrico do corpo, que faz exatamente essa retenção líquida, por isso que no processo de diarreia há essa desidratação, porque o organismo ele produz líquido para a digestão desde a saliva,
sucos gástricos e enzimas dos órgãos digestórios também, como, né, o pâncreas, suco pancreático, o fígado, nós temos a bile que é produzida. Então olha a questão fisiológica disso tudo, e os ácidos estomacais que dissocia as moléculas do alimento, liberando e forma aquele caldo sustante bem líquido, vai para o intestino delgado. Esse líquido que foi depositado desde a saliva, sucos pancreáticos, né, a bile, essas enzimas do fígado, depois nós temos sucos gástricos do estômago, está no intestino delgado, existe essa absorção de nutrientes. Depois no intestino grosso já não absorve mais os nutrientes, essas fibras colaboram exatamente para a constituição do bolo fecal. E ali é um processo inflamatório na doença de Crohn. Esse processo inflamatório mostra essas paredes inflamadas. São sentimentos profundos guardados, segundo a metafísica da saúde, relacionados a conteúdos profundos do ser, valiosos para nós. Eu prezo muito certas coisas, mas eu estou muito machucado em relação a essas coisas, por prezá-las e vê-las tão, né, desprezadas, tão execradas. Eu prezo coisas que para mim é muito valioso e vejo ser tratado de uma forma desrespeitosa, afrontosa, e aí nós estamos com o conceito da metafísica da saúde que vai gerar a inflamação intestinal. Tá? Porque as coisas que eu julgo importante, eu prezo muito. Eu prezo a escrita, eu prezo ler um livro, sentir o cheiro, né, do livro. Nossa, gente, agora tem tanta tecnologia para você ler, o Kindle, várias formas, o, né, audiobook, e realmente, imagina você imprimir, porque a impressão leva a uma agressão à natureza, a madeira que é derrubada para produzir a celulose. Eu gosto tanto de escrever e ver nas páginas do livro, e de repente você é execrado, porque isso é realmente uma condição antinatural, porque são árvores derrubadas para produzir a celulose para você editar o seu livro. E de repente, isso é afrontoso. Eu gosto de escrever, eu não estou desmatando o planeta, eu estou escrevendo e ansiando para que seja impresso. Olha o livro que eu escrevi, quantas árvores você derrubou? Ai, gente, olha só. Você está vendo o exemplo que eu estou dando? Então essa minha cultura de escrita, ver impresso, sentir o cheiro, virar a página aqui, ela é execrada por uma concepção natural de proteção, desmatamento e tudo mais, da produção de celulose, e aí eu vejo aquilo afrontado. Então você pega cultura, civilizações, né, valores culturais que são afrontados, principalmente quando você tem uma fusão cultural, você traz um conceito que é da sua raiz cultural, e isso é execrado na nova cultura que você está participando. Então, isso, segundo a metafísica da saúde, reflete exatamente o padrão metafísico da doença de Crohn. Né? A colite, né, retroulcerativa. Então você tem esse processo, a própria colite, que é uma inflamação do cólon, essa região do intestino grosso. Então, quanto as minhas coisas são machucadas, são desprezadas por mim, porque não são defendidas ou aceitas no meio, e é um conflito grande. Agora, vamos ficar do nosso lado? Tudo bem gostar de ter um livro impresso, tudo bem. Tá certo, é o meu valor como escritor, ter páginas impressas, né, com a minha mensagem, tudo bem. Eu não vou entrar num conceito, né, de execrar um profundo sentimento meu, que é ver publicado o meu trabalho, tá? Então, você vê, quando a pessoa tem esse afronto aos conteúdos profundos dela, segundo a metafísica da saúde, isso representa a causa da somatização da doença de Crohn e processos inflamatórios. Então, o Maio Roxo, que é o mês exatamente de prevenção dessa doenças inflamatórias intestinais, mostra a você, respeite o seu profundo sentimento, valide aquilo que a sua alma preserva, alie-se a si mesmo, dando a você uma credibilidade, um respeito próprio, autentique um valor profundo do seu ser e uma escolha, né, espiritual, existencial, ok? Muito bem, então a campanha de prevenção das questões
inflamatórias do intestino, é o respeito àquilo que lhe é profundo e valioso.